Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos iniciando hoje a Semana Santa. Semana Santa que vai depois culminar com o Tríduo Pascal, Tríduo da Páscoa, celebrado com toda a solenidade, e depois culminará com a celebração da Páscoa do Senhor, que é todo o centro da nossa vida, centro da liturgia, centro da história. Aquele Deus que se tornou-se próximo de nós, o Verbo encarnado que vem morar no meio de nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, né, deu a sua vida por todos nós e está vivo, ressuscitado. Nós sabemos que Ele continua vivo, presente no meio de nós, e a Ele nós seguimos, como seguiram tantos outros nossos antepassados, tantos santos que viveram intensamente, em grau heróico também, o seguimento de Jesus, e nós queremos justamente fazer essa caminhada durante essa semana, para que realmente aproveitemos cada momento para fazer Páscoa. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que o preceito de fazer a Páscoa, né, não é apenas você comungar pela Páscoa, isso também faz parte, mas também você celebrar a Páscoa do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, nós temos a graça, o dom de poder celebrá-la de tal maneira que na liturgia que nos faz voltar aos princípios iniciais, desde o início da igreja, quando começaram a celebrar a Páscoa como centro da vida, porque justamente essa foi a primeira celebração, o Cristo presente, ressuscitado no meio de nós. Cada vez que os primeiros cristãos se reuniam em torno do altar, era encontro com o Senhor ressuscitado, aparece justamente nas celebrações, né, dos primeiros cristãos, né, aparece ali justamente o Cristo ressuscitado presente na comunidade dos cristãos. E, ao mesmo tempo, sabemos que na Eucaristia se celebra esse mistério da ceia do Senhor, a ceia pascal, se celebra a sua morte, Cristo dá vida por todos nós, e a sua ressurreição. Portanto, nós somos convidados a passar essa semana entrando dentro desse mistério da Páscoa, nessa Semana Santa que nós estamos iniciando. Nós iniciamos com o Domingo de Ramos e da Paixão, e com a coleta da solidariedade. Esse final de semana é quando nós depositamos, né, numa coleta única em nossas igrejas, justamente o fruto dos nossos sacrifícios, penitências, né, durante o tempo da Quaresma, para o trabalho social da igreja. A igreja vai servir a tantos necessitados, os diversos projetos que vão aparecer, tanto nacionalmente como também, né, nos regionais, né, justamente para poder, né, através do sacrifício dos cristãos católicos que aproveitam o tempo da Quaresma para uma vida de conversão, de poder também fazer isso reverter em trabalhos sociais para os irmãos e irmãs. Eis que, meus irmãos, o tempo da Quaresma, já quase chegando ao final, né, que nos questiona se nós aproveitamos esse tempo para renovar nossa própria vida, fazer uma boa confissão, aprofundar o tema da campanha da fraternidade e juventude, com o lema Eis-me aqui, envia-me. E isso nos preparou também para a Jornada Mundial da Juventude e para celebrarmos o grande mistério central da nossa vida, que é a Páscoa do Senhor, que no Sábado Santo teremos aí a oportunidade de renovar as promessas batismais e começar esse tempo da Páscoa que iremos viver aí na parte do próximo final de semana. Mas cabe a nós que iniciamos agora a Semana Santa, meus irmãos e irmãs, nos colocarmos bem participantes da Semana Santa. Às vezes as pessoas, devido ao sistema de hoje, aos cansaços, aos feriados, as pessoas deixam de participar, fazendo da sua Semana Santa uma semana vazia, uma semana sem sentido, uma semana que a pessoa passa às vezes fora de casa e sem uma participação. Porque para nós cristãos e católicos, nós temos mais tempo para participar ainda mais das celebrações litúrgicas, da vida de oração, da reflexão durante a semana. Nosso convite para que você realmente participe da sua comunidade, da sua paróquia, da sua capela e viva intensamente essa semana.
A Semana Santa, que depois vai ser concluída com o tríduo pascal e vai nos abrir o tempo da Páscoa, com a sua oitava, os seus 50 dias, deve ser bem celebrada, bem vivida por nós. A tal ponto que a igreja vai lembrar na sua liturgia, suas orientações litúrgicas, que todas as celebrações da Semana Santa devem ser feitas onde possa ser feito com toda a plenitude, possam participar bem as pessoas, né? E quando não há público ou não há possibilidade de juntar as comunidades para que possam celebrar bem Semana Santa. Fazer Páscoa é fazer essa passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, né, para a ressurreição de Cristo estar triunfando na vida de cada um de nós. Então são muitos aspectos que nós vamos reviver, riquíssimos, meus irmãos e irmãs. Saibamos abrir os olhos, os ouvidos, os corações para viver bem essa semana que nós iniciamos. E nós a iniciamos com o Domingo de Ramos e o Domingo da Paixão. São duas tradições que se complementam nesse domingo que abre a Semana Santa. Uma tradição mais do Oriente, Domingo de Ramos, quando os primeiros cristãos faziam memória da vinda de Jesus a Jerusalém e recebido com os ramos nas mãos, e ao mesmo tempo a tradição mais latina, mais do Ocidente, quando a Semana Santa se iniciava justamente com a reflexão sobre o mistério da paixão de Jesus. Então se lê pela primeira vez na semana o Evangelho da Paixão, segundo o evangelista do ano, que nesse ano São Lucas, para depois ler aquele de todos os anos, na Sexta-feira Santa, que é o de João, né? Portanto, o Domingo de Ramos da Paixão são duas tradições colocadas juntas e que recordam, trazem para nós Jesus que entra em Jerusalém para entregar sua vida. Então, nessa unidade que hoje existe, sabemos que o Senhor entra em Jerusalém, recebido com um triunfo, mas para dar a sua vida por todos nós, né? Então, esses dois aspectos se complementam. É o dia também em que, pelo costume antigo, com os ramos nas mãos, nós fazemos nossa profissão de fé. Porque queremos também, como recordava também, os mártires que tinham o ramo nas mãos, né, quando isso é um martírio, que é o sinal que a gente coloca de alguém que professou a fé, né, e foi até o fim vivendo sua vida cristã. Por isso também é o dia em que nós, né, queremos professar nossa fé. E nesse ano da fé tem tudo a ver também, mais ainda, de nós aproveitarmos para vivê-la intensamente. E na liturgia, meus irmãos, desse Domingo de Ramos da Paixão, nós começamos com a procissão de ramos, que na hora da bênção dos ramos, nós lemos o Evangelho do Domingo de Ramos, né? Que nesse ano nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, né? Capítulo 19, que fala que Jesus estava subindo a Jerusalém, manda discípulos, 2 discípulos, para pegar justamente ali, né, o jumentinho, emprestado para entrar em Jerusalém, o Senhor precisa dele, não é? E ali puseram justamente seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho, não é? E chegando perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, né, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. E todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Era a maneira também como os antigos romanos recebiam os seus generais, seus reis que chegavam da vitória, né? Então, esse Jesus que entra em Jerusalém, ele entra como o Senhor, é recebido, mas na simplicidade, né? Não tanto nos cavalos de guerra, mas no jumentinho, com as pessoas aclamando o Senhor que chega. Assim deve chegar também em nossa vida. O Senhor que chega em nossa vida, precisamos aclamá-lo como Rei e Senhor. E diante da censura que dos fariseus, sempre os fariseus, não é? Disseram a Jesus para mandar calar, repreender o que estavam falando, Jesus vai dizer: se eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Sabendo que ali ao redor, né, nos muros de Jerusalém hoje, ainda tem muitas pedras que são os cemitérios, onde estão sepultados muitos ali, não é? Então Jesus entra na cidade de Jerusalém, aclamado como Rei e Senhor. E sabemos que ele vai entrar para dar a vida. E também na cruz ele será também colocado como Rei e Senhor, dando a vida por todos nós. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós queremos viver também o Domingo de Ramos, né, acolhendo e celebrando, né,
com esses sinais da bênção dos ramos, a procissão de ramos, e fazer a nossa profissão de fé para acolher Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E o outro aspecto, evidentemente, meus irmãos e irmãs, aparece todo o Evangelho da Paixão, né, que nós vamos ouvir, né, e tudo aquilo que está ao redor da Paixão. E, nesse sentido, a segunda leitura desse domingo da Paixão, da carta aos Filipenses, esse belo hino, né, que é muito cantado, muito proclamado, resume um pouco aquilo que queremos viver nessa semana. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez ser igual a Deus como uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse hino da carta aos Filipenses, a segunda leitura do instrumento da missa do Domingo da Paixão, recorda para nós, meus irmãos e irmãs, né, que aquele que é o Deus, né, Todo-Poderoso fez-se um de nós, deu vida por nós e hoje é o Senhor, é o Kyrios, né, para que no seu nome todos sejamos salvos, né, e todo joelho se dobre em todos os cantos. Né. Então ali está um pouco o resumo daquilo que nós vamos viver, estamos vivendo nessa Semana Santa. A leitura de Isaías, meus irmãos e irmãs, depois que escutarmos a carta aos Filipenses, que nos coloca esse aspecto, o livro de Isaías, a leitura primeira desse domingo, vai colocar justamente o aspecto que já é anunciado daquilo que vai acontecer, né, com o Senhor. Né? O discípulo de Javé, o servo de Javé, o servo do Senhor, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. O Senhor é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo e conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Já aparece justamente aqui, em Isaías, toda a situação do servo sofredor, mas que sabe que está ressuscitado. Não sairei humilhado, porque vai ressuscitar e vai ser o vencedor do pecado e da morte. E no Evangelho, nós escutaremos então, na versão de Lucas, o Evangelho da Paixão, a Paixão de Jesus Cristo, que normalmente se costuma ler dialogado, porque é um texto bastante longo, tem o texto breve e o texto longo. Né? Como nós temos tempo, né? E é um tempo realmente que acho que os cristãos, os católicos, deviam doar um pouco mais do seu tempo para a escuta da palavra, né? Só de ser o texto breve, em ocasiões muito especiais, né? Devemos escutá-la, a palavra integralmente. Né? O Evangelho da Paixão, nós iremos escutar nesse domingo de Ramos e da Paixão e na Sexta-feira Santa. Nesse domingo, na versão de Lucas, né? E depois, na Sexta-feira Santa, na versão de João. Né? É um momento, meus irmãos e irmãs, nós abrimos o coração. Nós vamos ver no Evangelho da Paixão, começa com a Eucaristia, falando do Cristo que realmente instituiu a Eucaristia, vai lembrar também do discurso da despedida, né? O Senhor que das últimas recomendações, vai recordar também da negação de Pedro, né? Lembrando da fragilidade do ser humano e do Senhor que está sempre retomando e recolocando a nossa vida para viver uma vida na graça. Né? Vai lembrar também justamente toda a questão da oração no Monte das Oliveiras, situação de Jesus, né? Toda a angústia ao redor, todo o sofrimento ao redor, né? E da prisão de Jesus, né? E ao mesmo tempo seu sacrifício na cruz. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa caminhada nossa quaresmal, que agora entra na Semana Santa e depois vai concluir no Tríduo Pascal, vivamos intensamente, participemos. E depois desse domingo, levemos para casa o ramo bento que nós professamos a fé, que nós saímos em procissão para guardar e guardar, lembrando que você é um cristão católico que professa sua fé, quer vivê-la intensamente, especialmente nesse ano da fé e testemunhar Jesus Cristo, que seja um sinal para a tua vida e para a tua caminhada de poder em Cristo vencer o pecado, o mal
e ser proclamador de Jesus Cristo como Senhor. Uma santa semana, uma Semana Santa para todos nós e cheguemos juntos com alegria à Páscoa do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.